No horário do bloco PP, PMN, Solidariedade, deputado Schiavinato. Essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença na casa dos alunos da Escola Estadual 1º Centenário de Campo Largo, acompanhados pela professora Isabel. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. A nossa saudação ao presidente Traiano, à mesa da nossa sessão, aos senhores deputados, deputadas, saudação aos visitantes, a todas as autoridades hoje presentes nessa sessão. Mas eu queria hoje ler um artigo que eu ouvi nas redes sociais e acho de fundamental importância, que fala do desenvolvimento principalmente da nossa região oeste e fala também sobre o pedágio e o futuro do Paraná. Esse artigo ele foi escrito por Dilvio Grolli. Dilvio Grolli é presidente da Copavel e é vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Uma pessoa com uma credibilidade no oeste do Paraná, no nosso estado, no nosso Brasil. E é muito importante, e eu vou ler na íntegra aquilo que foi escrito. Em economia, temos que analisar os resultados não somente como fato isolado, mas analisá-los a partir de outros resultados no mesmo setor. O melhor processo de avaliação do resultado é expresso pelo significado do benchmarking, que é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais. O benchmarking é realizado por meio de pesquisas para comparar as ações de cada empresa. O benchmarking tem por objetivo melhorar funções e processos de uma determinada empresa, além de ser um importante aliado para vencer a concorrência, uma vez que o mesmo permite analisar as estratégias e possibilita a empresa criar e ter ideias novas diante do que já é realizado. O produtor rural paranaense é um verdadeiro empreendedor e um herói. Planta e colhe sem garantia de comercialização. Gasta até 36% com o transporte dos grãos. Para transportar a produção da região oeste do Paraná ao Porto de Paranaguá, o produtor e as cooperativas gastam 8% do valor da produção de milho e 3% do valor da produção da soja. O resultado das exportações no Paraná tem sido fruto, primeiramente, do trabalho do produtor rural, seguido de pesquisas, de aplicações de novas tecnologias, da industrialização dos produtos e da capacidade empreendedora do homem do campo. As empresas concessionárias de rodovias do Paraná estão alegando que o Estado teve ganhos com as melhorias das BRs pedagiadas. É verdade que as melhorias existiram, mas quem arcou com os custos das mesmas foi a sociedade. Também é verdade que as concessionárias tiveram lucros exorbitantes sobre a arrecadação, cujos índices são os maiores do Brasil. Enquanto hoje, em outras regiões do país, se pratica taxa interna de retorno entre 6% e 8%, as concessionárias paranaenses, o retorno está entre 16% e 20%. O crescimento do agronegócio no Paraná tem origem na produtividade. Graças à qualidade das terras, do clima favorável, da disponibilidade da mão de obra, do empreendedorismo do produtor rural e do trabalho de pesquisa, os prestadores de serviço na logística tiveram oportunidade de aumentar as receitas devido à escala da produção. Exemplo de empreendedorismo é a cadeia da avicultura, hoje líder na produção de carne de frango no Brasil. Para chegar a essa posição, foram investidos 12 bilhões nos últimos 20 anos, o que, do ponto de vista social, permitiu a geração de mais de 1 milhão de empregos. Este, sim, é um resultado econômico e social significativo para o Estado do Paraná. O mundo evoluiu e o Paraná também. Tudo o que era bom no século XX, hoje pertence já ao passado. A evolução foi enorme em todos os sentidos.
mas a origem do crescimento está no campo. As exportações paranaenses chegaram a 16 bilhões de dólares em 2014, liberadas pelo agronegócio. Já os custos de produção das commodities cresceram impulsionadas pelos insumos e pelo valor exagerado do pedágio. Enquanto no estado de São Paulo o pedágio custa R$ 4,58 em um trecho de 100 quilômetros de uma rodovia pedagiada, no mesmo trecho no Mato Grosso do Sul é de R$ 4,38 e no Mato Grosso de R$ 2,63. Em outros estados é apenas R$ 3,22, enquanto que no Paraná o valor chega a R$ 11,06. Do oeste do Paraná até o Porto de Paranaguá são 750 quilômetros e o valor do pedágio está em R$ 750. As concessionárias que exploram o trecho desde 1998, mesmo com a taxa interna de retorno entre 16% e 18%, duplicaram até hoje apenas 60 quilômetros de rodovias no oeste do Paraná. Há 17 anos cobram um pedágio, cujos valores precisam ser apurados a partir de uma auditoria competente, com a participação da Promotoria Pública e de outros órgãos competentes, para explicar para onde foi o dinheiro arrecadado pelas concessionárias Ecocataratas, Caminhos do Paraná, Rodonorte, Ecovia, Viapar e Caminhos do Mar, desde 1998, que somente em 2014 teve arrecadação de 1,84 bilhões de reais. Precisamos ainda apurar o quanto foi arrecadado nos 17 anos de cobrança do pedágio e comparar com reais investimentos. As empresas concessionárias do pedágio do Paraná precisam explicar à sociedade quanto foi arrecadado até hoje e para onde o dinheiro foi canalizado. O alto custo do pedágio comprometeu a competitividade das commodities paranaenses e, por isso, a sociedade precisa reagir com veemência contra os valores do mesmo e sobre a realidade da arrecadação. Para onde foram os valores arrecadados nesses 17 anos de cobrança? Ecocataratas, Caminhos do Paraná, Rodonorte, Ecovia, Viapar e Caminhos do Mar, que administram as rodovias paranaenses, têm obrigação e responsabilidade de mostrar à sociedade os custos das obras, na presença de profissionais representantes da sociedade, da Justiça, do Ministério Público e principalmente daqueles que pagaram o valor do pedágio mais caro do Brasil e não em reuniões de pequenos comitês. A prorrogação dos prazos de concessão é um afronto à sociedade do oeste do Paraná. E o melhor para o momento é esclarecer o quanto foi arrecadado e como foram aplicados esses valores e quem foram os beneficiados. Os contratos do pedágio interessam a toda a sociedade paranaense e não apenas a um pequeno grupo de pessoas que se reúne com interesse político e econômicos. O agronegócio precisa participar e o produtor rural e as cooperativas estão participando por meio da OCEPAR, sindicato e organização das cooperativas do Estado do Paraná, que elaborou um trabalho de esclarecimento público sobre as tarifas do pedágio no Paraná. O melhor índice de prestação de serviço é aquele que atende a sociedade com um preço justo e economicamente viável, em que a eficiência seja analisada e comparada. A desolação da sociedade brasileira com a política e com muitos políticos é evidente. Muitos por falta de transparência e pelo descrédito dos dados divulgados pelas empresas que administram o bem público. Chegou a hora de decidirmos o que queremos, a quem queremos para administrar as nossas rodovias. A atitude de hoje talvez seja a aurora de um novo momento que vai raiar a partir da consciência de todos os paranaenses e não da postura inerte daqueles que apenas endossam as atitudes escusas
de alguns empresários. A história da logística paranaense precisa estar dentro da realidade brasileira, visível e transparente. Precisamos estar seguros do nosso destino, sobretudo o econômico. Possivelmente, mais que antes, podemos tanto nos perder quanto... Para concluir, deputado. Para uma luz do nosso destino econômico. Dilvo Grolli faz esse pronunciamento e é importante que o Paraná tenha conhecimento desse artigo escrito por um grande representante do agronegócio e do sistema das cooperativas no oeste do Paraná, no Paraná e no nosso Brasil. É importante que a gente possa ouvir, nesse momento de discussão sobre a prorrogação ou não do nosso pedágio no estado do Paraná, a toda a sociedade. E no oeste do Paraná, temos a responsabilidade de poder ouvir o sistema de cooperativa, porque o nosso desenvolvimento e as ações implantadas através da força do homem do campo é que mostraram como é importante essa aglutinação e qual é a força que existe hoje do cooperativismo na busca de melhoria de qualidade de vida para o povo do estado do Paraná. Muito obrigado.